Após o título da Supercopa do Brasil, o Felipe Luiz deu uma entrevista coletiva que deu o que falar, né? Muita gente repercutindo aquilo que foi dito pelo treinador rubro-negro no seu segundo título na trajetória pelo time profissional. E a gente aqui nesse vídeo vai tentar reagir e explicar aqui o que tem por trás de cada resposta, né? O que combina ou não combina com aquilo que a gente já vinha conversando. Vamos reagir a cada resposta do Felipe de uma maneira aí que a gente consiga entender o contexto daquilo que está sendo dito. E o melhor contexto possível é você ganhar conhecimento gratuito. E isso vai acontecer com você na jornada Full Stack da Hashtag Treinamento. São 4 dias e ao longo de 4 dias você vai desenvolver um projeto de ponta a ponta, criando uma réplica do Spotify. As tecnologias mais valorizadas no mundo da programação vão ser necessárias, como JavaScript, React, HTML, CSS, Node, Vite, banco de dados e muito mais. Então você vai aprender a fazer o que você precisa ali inicialmente para depois seguir essa trajetória dentro do Full Stack. Vai ser passo a passo, seguindo a linha de código, tudo muito ali inicial, mesmo que você nunca tenha programado na vida, você vai sair de lá já arranhando um pouco de programação e poder seguir o seu caminho na jornada do desenvolvimento web também. Então, para você conseguir entrar, você não tem pré-requisito nenhum. Inclusive, o curso é de graça e tem certificação para quem se formar, né? Para quem concluir os 4 dias de aula com material didático. Tudo isso vai acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro. E você se matricula clicando no link na descrição do vídeo e também mirando no QR Code que aparece enquanto eu falo, tá bom? Então vamos falar de tática. Sem tatiquez. Primeiro, gostaria de começar falando uma coisa que sempre me vem na cabeça nesses momentos, que são, através dos meninos do Ninho. Quero falar aqui para todas as famílias e enquanto eu estiver aqui, jamais serão esquecidos. E eu tenho certeza que pela nação também não jamais serão esquecidos. Tenho uma conexão muito forte com eles. Não acredito que nada é por acaso na vida e eu sinto a presença deles, sempre. Ele manda bem demais ao falar dos garotos do Ninho, né? Isso é uma coisa que o clube institucionalmente nunca fala, quase nunca fala. Diretoria quase nunca fala ou nunca fala. A gestão anterior, inclusive, assumiu uma postura muito antipática e, inclusive, existia muita gente da gestão atual na anterior, durante a assunção daquela postura. E o Felipe tem tamanho para desafiar isso, digamos assim, e falar, né, dessa página triste, talvez a mais triste, certamente a mais triste página da história do Flamengo, com respeito, com lembrança, com amor, e isso é uma lição para todo mundo, né? Nesse mundo meio amargurado de hoje em dia. Então, acerta em cheio, Felipe, e isso foi só o começo. Vamos seguir. Bom, final, jogo único, clássico carioca, uma pré-temporada nos Estados Unidos, e acho que todo mundo que viu você falando em alguns momentos, né, publicamente, você sempre tratou com muito respeito a Supercopa, né, por mais que talvez seja logo no início da temporada, enfim. Eu queria saber se o seu planejamento no início do ano ele foi feito todo em função dessa decisão, assim, pensando fisicamente, tecnicamente, e ainda um pouquinho entrando nessa questão do Blue, assim, qual é a importância desse título logo nesse início, assim, você que terminou o ano com um título, seu primeiro título no profissional, e agora já começa 2025, digamos, com o pé direito? Então, a pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores, né? A pré-temporada se viu condicionada pela final e tivemos 3 semanas para preparar. Suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com um risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão numa forma física ótima. Hoje a gente viu escorrendo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá agora uma tranquilidade também, porque temos o Carioca e eu não preciso sobrecarregar os jogadores nos próximos jogos, né? Porque temos jogo quarta, jogo domingo e eu posso, com o elenco que eu tenho na mão, eu posso ir
trocando jogadores e dando minutos para que eles possam manter a forma física até chegar ao brasileiro em perfeitas condições e no melhor momento. É claro que existe uma curva durante toda a temporada, mas está muito bem planejado. Eu confio totalmente no meu preparador físico e na comissão. Essa resposta ela já mostra uma mudança de drive, né? Ano passado o Flamengo exigiu da comissão técnica anterior que priorizasse o campeonato carioca. E agora ele vai e fala claramente que ele priorizou a Supercopa e dosou ali, e todo mundo tem 90 minutos, podia jogar 90 minutos, e de fato podiam, né? O time voou fisicamente num contexto de gramado pesado, viagem longa, ou seja, realmente estava bem fisicamente. E aí entra a parte mais interessante da resposta, né? Que é a parte em que ele chega e fala do planejamento para que ele chegue no auge físico no brasileiro e, inclusive, falando, né? Eu não vou exagerar no Carioca, a gente vai saber dosar, vai saber rodar e tudo mais. Então, isso mostra uma clara orientação para não queimar a largada na temporada. E eu acho que, assim, por mais que a comissão técnica anterior, a diretoria anterior neguem, eu acho que sim, que errou-se bastante nesse planejamento e de alguma maneira se queimou a largada. Pelo menos isso mostra aprendizado com o erro do passado, por mais que tenha sido o erro do outro, essa é a forma mais inteligente de aprender. E o Flamengo não deve repetir, pelo menos aquele planejamento péssimo da temporada anterior. Bora lá, vamos lá, Felipe. Felipe, o que mais impressiona a gente também acompanhando esse seu começo meteórico como treinador é também a forma como os jogadores falam de você e o quanto você transmite essa vontade para eles. E é intenso demais, né? Dá para ver também que você é muito intenso ali na comemoração. Acabou que você tomou um carrinho ali, não sei nem o que aconteceu do Matheus Gonçalves, e essa intensidade, eles falam muito, né? Sempre destacam muito o fato de você ser muito intenso e sempre cobrar. Como é que tem sido essa tua carreira e esse teu momento com esses jogadores? Porque dá para ver que você tem uma conexão muito forte e eles também sentem muito essa tua conexão e intensidade. E queria aproveitar também porque a nota saiu na sexta-feira e acabou que a gente não conseguiu falar. Só para você, se puder explicar rapidamente sobre o Alcaraz, porque falaram que você teve um papo com ele que foi determinante para esse empréstimo, e aí seria bom também ouvir de você. Obrigada. Ok. Essa conexão que eu tenho com eles, provavelmente eu jamais terei em outro lugar, porque ou em outro clube, ou em outro momento, ou em outros anos aqui, mesmo no Flamengo, porque desses jogadores que estão aí, acho que são 27, se eu não me engano, mais o Pedro e o Vinha que ficaram lá, eu joguei com todos menos com 5. Então, o treinador tem essa vantagem, né, esse privilégio. Eu conheço esse vestiário, eu conheço o que se fala aí dentro. Eu conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro. Quando eles ou falam mal de mim, eu conheço tudo. Eu vivi no meio deles, eu ri, eu chorei junto com eles e eu parto com vantagem nesse quesito. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles compram e eles acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço para eles, eles fazem, tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável, o máximo responsável. Se as coisas derem errado, será culpa minha. E eles sabem disso e eles compram muita ideia. Agora, é um grupo altíssimo nível. Os jogadores que tem ali dentro, dificilmente veremos, eu acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio, um orgulho muito grande. Sobre o Alcaraz, e aí eu permita-me estender bastante nesse assunto, porque eu li bastante ontem sobre isso, chegaram muitas coisas até mim, e já vou falar do Alcaraz, mas também já coloco outros jogadores que também acabaram saindo, como o caso do Fabrício Bruno, ou mesmo o Davi, e o Carlinhos e todos eles, né? Então, eu também coloco o Lohan no meio, que também eu sou muito questionado por ele. Primeiro, para começar, dizer como eu trabalho. Eu olho nos pequenos detalhes, em tudo, exatamente tudo o que o jogador me apresenta durante o dia dele, quando ele está trabalhando comigo. Já seja, se ele chega no horário, se ele se esforça no aquecimento, se ele é líder, ou se ele é um líder silencioso, se ele brinca no treino, se ele leva a sério, se ele presta atenção no vídeo, absolutamente tudo. Se ele se interessa pela fase ofensiva, pela fase defensiva, se ele quer aprender, se ele tem vontade, se ele tem ambição, com quem ele se dá bem, com quem ele não se dá tão bem, com quem são as relações, eu olho absolutamente tudo, de todos eles. E, por que eu falo isso? Porque quando eu falei com o Boto, e a minha relação com o Boto é uma coisa espetacular, porque ele entende perfeitamente o que eu sinto como treinador, porque ele já foi treinador, e nós temos uma sintonia muito grande. Então, quando a gente se conheceu, dia 23 de dezembro, lá em Portugal, a gente falou de todos os jogadores, todos eles, todos. Falamos do Davi, do Fabrício, do Arrascaeta, do Gerson, de todos eles. E eu falei quais que estavam bem, quais que não estavam tão bem, e também expus a ele a minha preocupação em relação ao Alcaraz. Porque o Alcaraz foi uma contratação muito cara. E é meu dever como treinador tirar o melhor rendimento dele. É o meu dever como treinador tirar o melhor rendimento e o melhor rendimento do Arrascaeta e de todos eles. Ok, por que eu digo isso? Porque podemos falar do Alcaraz do mesmo jeito que falo do Plata. Quando eu cheguei aqui, os dois estavam no banco de reservas. E cada vez que o Plata ia para jogar, já seja na ponta direita, no ataque, na meia, na ponta esquerda,
ele potencializava o time, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava tão bem. E eu falava com ele. E ele falava, não, eu sei que eu não estou bem, eu vou melhorar, eu sei uma coisa minha. E da mesma forma que eu falo com outros jogadores. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo, o time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou o Michael, que também estava no banco. Como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante, improvisei antes de colocar ele, e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra, e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time impressionante, time que é impositivo, que quer dominar o jogo, e tudo isso. Eu já finalizo com: o Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou: Felipe, eu quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele. Eu falei, você, nesse momento, você tá atrás dos que estão na tua posição. Que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes. Você tá atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje é uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído. O Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei pro Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Então a conversa foi muito franca e ele decidiu partir pro Everton, e acredito que ele possa ser feliz. Mandei uma mensagem para ele me respondeu, e adoro o Alcaraz. Por que ele sempre teve minutos? Porque isso é outra coisa. Foi um dos jogadores que mais teve minutos entrando no segundo tempo ou jogando desde o ano passado até esse ano. Por quê? Porque ele é daquele tipo de jogador que não desiste, que quer aprender, que tenta e luta e se esforça, e quando a coisa está dando errado ele corre. Então eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo, e o futebol é assim, são ciclos, e espero que ele seja muito feliz, porque eu adoro esse moleque, adoro. Eu me sinto em dívida com ele, e falei na mensagem para ele porque eu não tirei o melhor. Da mesma forma que eu falei pro Fabrício, quando o Fabrício quis sair, eu não queria que o Fabrício saísse. O Fabrício, para mim, era um jogador super importante dentro do elenco, foi super importante, e digo mais, talvez sem o Fabrício a gente não teria sido campeão da Copa do Brasil do ano passado. E sou super agradecido a ele, tive uma conversa muito franca, ele quis sair, eu não queria que ele saísse. Foi simples assim. Então, os que estão aqui me deixam com o melhor elenco da América na mão, e vão chegar mais, e vão potencializar ainda mais, e vai crescer mais a concorrência. Estão chegando jogadores, e quem cresce são os jogadores com isso, ok? Uma baita declaração do Felipe Luiz, né? E a gente vai por partes aqui para comentar essa baita declaração do Felipe Luiz. Primeiro, vamos falar sobre a metodologia de trabalho dele, né? E vamos colocar no contexto também. O Felipe é um técnico de início de carreira que já começa muito grande, que já começa despertando interesse de todo mundo e esperança, né, por ser um baita de um cara, e ele acabou de ganhar um título, né, no seu primeiro momento de alguma contestação, não é nenhuma contestação de verdade, mas de alguma contestação por algumas decisões de liberar atletas, e a maioria delas todo mundo concordando. Pois bem, e aí ele falou primeiro da metodologia de trabalho. Legal, então ele fala que ele observa mínimos detalhes, isso parece ser muito inspirado no Simeone. Há relatos que o Simeone ele analisa tudo, tá? Inclusive a intensidade das conversas, o nível de atenção que a pessoa conversa, a satisfação do cara na própria família. Há relatos de que o Simeone observa absolutamente tudo e se envolve em tudo na vida dos jogadores dele mais antigos, especialmente, tá? Não separa, digamos assim, a pessoa do atleta, e o Felipe parece ir nesse viés. Legal, tá? Acho muito legal, e acho também, de novo, genuíno que o técnico decida também quem adere ou quem não adere a ele. Tá? Aí ele entrou no tema do Alcaraz. Quando ele entra no tema do Alcaraz, eu acho que, assim, a contundência, como o Felipe falou, e a raiva que algumas pessoas têm, sabe-se lá por quê, de alguns jornalistas que dão notícia, faz com que as pessoas misturem a compreensão das coisas, tá? Então vamos lá. Vamos ler a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Trecho. A decisão de negociar o Alcaraz
foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu maior futebol, tá? Isso aqui não veio de informação de jornalista nenhum, tá? Isso é um documento assinado por Comunicação Flamengo, datado de 31/1/25 às 13h29, tá? Então, isso foi assinado pela Comunicação do Flamengo. O Felipe, depois, ele vai relatando o que aconteceu. E o relato do que ele aconteceu é exatamente o que está escrito na matéria do Mauro César, né? É o que ele escreveu na coluna dele quando deu a notícia de bastidores ali, que tinha havido uma conversa, e de que nessa conversa ele teria dito ao Alcaraz que ele teria poucas oportunidades. Ah, mas o Felipe não disse que o Alcaraz teria poucas oportunidades. Precisava dizer? Ele falou, ó, você pode disputar em 2 posições. Ou seja, ele já tá sem posição no sistema, porque de fato o Alcaraz é um jogador para jogar num 4-3-3. Escrevi sobre isso lá no X, tá? Faz sentido a liberação do Alcaraz, todo sentido. Pelo valor, o Felipe tá correto, é um valor muito alto para um jogador que não se encaixa exatamente no modelo de jogo e que precisaria ser adaptado. E para precisar ser adaptado, o cara precisa responder no campo, como fez o Plata, no exemplo que ele deu. E aí o técnico precisa se adaptar a esse jogador, como o Felipe falou. Sim, precisa se adaptar aos jogadores que demonstram dentro de campo que merecem isso. Não é que o Felipe falou que vai se adaptar a qualquer jogador, isso seria uma fala irresponsável e mentirosa dele. Tá? Isso ele não pode falar, isso não existe no futebol, isso não existe. Você não se adapta aos 11, você tenta colocar o melhor contexto para aqueles que são tua espinha dorsal, e se algum cara entra nessa espinha, e você começa a adaptar uma coisa ou outra a ele, desde que não ferre todo o resto. Lembra que ele fala? O time melhora quando entra tal pessoa. E o time não melhorava quando entrava. O time melhora, não é ele joga bem, tá? Então, a gente precisa ouvir o que está sendo dito. E não, de fato, aquilo que a gente talvez gostaria que fosse dito, né? Ou aquilo que a gente gostaria de confirmar. O papel da imprensa é descobrir as informações e noticiar. E o Felipe não negou nada do que está na matéria. Ele fala o quê? Teve a conversa com o Alcaraz e falou, você pode disputar em 2 posições. Na meia, você tá atrás do Arrascaeta, você tá atrás do Gerson. Na volância, tem 4 volantes, você tá atrás dos 4. Porra, gente, ele falou que ele tava atrás do Pulgar, do De La Cruz, do Alan e do Everton Araújo. Ok, eu também acho. Falei que ele não é pra jogar nessa posição, ele teria que jogar num tripé de meio, num 4-3-3, como médio. Inclusive, esse é o melhor contexto pro De La Cruz, que fez um partidaço, porque ele, De La Cruz, se adaptou. Não porque o Felipe se adaptou ao De La Cruz. Ele, De La Cruz, se adaptou. E o Alcaraz foi muito bem no último jogo dele, porque ele se adaptou para aquele jogo, tá? Então, é importante a gente tentar ali ouvir com os ouvidos, não com o fígado. Porque a gente não gosta de fulano ou de cicrano, a gente querer interpretar com exatamente aquele contexto que a gente quer dar para as coisas, tá? Então, correto, perfeita a declaração do Felipe, baita declaração. E aí ele termina com a cereja do bolo. O time vai se adaptar ao Pedro, é o melhor 9 do Brasil. O Entre Linhas 97, né, o Rafael, que participou de uma live pré-jogo comigo, falou isso. Acho que os times brasileiros não podem se dar o luxo de não se adaptar a caras fora de série que tem. O Pedro é um desses, então ele vai ter que se adaptar. E ele falou, o modelo vai se adaptar ao Pedro, é o melhor 9 do Brasil. E assim, isso não muda que existe um modelo. E aí ele fala, a mentalidade continua a mesma. Ok, mas existe um modelo mãe que casos fora de série fazem com que ele se adapte. E aí ele fala, o Everton Araújo não se adaptava, mas aí a gente arrumou. O Michael, ele fala um pouco antes do Everton Araújo, mas também era um caso desse. Mas ele arrumou. E hoje já tem uma dinâmica formada para um ponta de condução de bola no pé e não de bola no espaço, tá? Então, agora não vai ser para todo jogo, tá? Então, muito legal, muito legal. Isso é uma baita de uma entrevista, tá? De um cara que se expressa muito bem e que fala de futebol de uma maneira brilhante, tá? Brilhante. Vamos ouvir o que mais tem nosso Filipinho.
Felipe, Rodrigo do canal Vamos. Você falou há pouco algumas respostas sobre a qualidade técnica do elenco do Flamengo, que é inquestionável. E agora a gente tem outros jogadores de qualidade técnica altíssima voltando a jogar no Brasil, que você conhece muito bem. Neymar voltando para o Santos, Oscar voltando para o São Paulo. Queria que você falasse sobre essas voltas e como essa volta do Danilo também no Flamengo, como que isso pode elevar o futebol brasileiro de patamar dentro e fora de campo também. A contratação do Danilo foi um impacto muito grande, eu acho, para o futebol brasileiro, porque um jogador que estava titular da Juventus até dezembro, era titular da seleção brasileira, não sei se vai ser ou não, e estamos muito felizes de tê-lo aqui com a gente. Vai elevar muito o nível da nossa linha defensiva, da nossa equipe. Não só contratamos o Danilo, eu já falei na outra entrevista, jogador, senão o Danilo líder, o Danilo exemplo e o Danilo que todo mundo conhece. Estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente, foi um impacto muito grande, da mesma forma que foi o Neymar, que foi o Oscar. São jogadores gigantes e que eu fico feliz de eles quererem retornar para o futebol brasileiro. Isso quer dizer que o futebol brasileiro está melhorando, tá? Estamos no caminho certo, estamos crescendo, o futebol está mais competitivo, é o mais competitivo do mundo. Não sabemos quem vai ser o campeão, e são 8 candidatos ao título todos os anos. E isso é um campeonato divertido, digamos assim. Então eu estou feliz por eles, espero que eles sejam felizes nos clubes deles e que eles possam desfrutar e que nós, do futebol brasileiro, possamos fazer um campeonato digno para o torcedor. Tem algumas coisas na comunicação que são legais. O Felipe, ele faz questão de começar a responder pelo Danilo e não pelo Neymar. Nem pelo Oscar. Por quê? Porque o Danilo é atleta dele. E aí ele fala uma coisa legal do Danilo, que é o seguinte. O Danilo, ele foi contratado não pelo jogador que ele é, não só pelo jogador que ele é, mas pela pessoa que ele é, pelo tamanho que tem. E isso é muito verdade, cara. Vocês têm dúvida que o Gerson, que o Davi Luiz, que o próprio Felipe, que eles não tiveram uma grande participação, que o Alexandre não teve uma grande participação na evolução do Wesley. Vocês imaginam o que representa pro Wesley ter nos últimos 6 meses dele de futebol brasileiro? O Danilo, o cara que é dono da lateral direita da seleção brasileira há 4 anos, para fazer uma passagem de bastão. Então isso é uma grande, né? Mais de 4 anos, né? Isso é uma grande conquista. Um cara que foi treinado por Guardiola, né, que foi treinado por alguns dos maiores. Então isso foi uma grande conquista pro Flamengo, que vai ajudar muito na mentalidade dos caras. Então o Flamengo perde o Davi Luiz e ganha um outro líder. E isso é muito importante, tem um valor pouco tangível, pouco mensurado para nós aqui, da tática, dos dados, do scout. Fala, Filipinho. Você falou, a gente sabe do elenco do Flamengo, a qualidade que tem. E, bom, a gente sabe também o quão difícil é substituir o Arrascaeta. Desde 2019 ele não tem praticamente substituto, né? É uma posição carente, não é? Aff, que tema chato, chato. O Arrascaeta não jogou de titular nenhum jogo na temporada. O Flamengo acabou de ganhar por 3-1. O Arrascaeta tem 1000 reservas no elenco, tá? O time tem 1000 maneiras de jogar sem o Arrascaeta. O Arrasca é craque, camisa 10, decisivo, vai ser titular, mas porra, que tema chato esse negócio do reserva do Arrascaeta. Eu vou pular isso aqui. Só no Flamengo, acho que não respondendo, a gente percebe a resposta do time na questão tática, o time comprometido, né, um comprometimento do time na questão tática. Você vê que os jogadores todos fazem a pressão na hora de marcar, todo mundo ali cada um fazendo a sua função perfeito, né? Eu queria também elogiar o trabalho. É bom. Ele tá morrendo de frio, do banho de isotônico que ele tinha tomado. A gente falar de um jogador só, mas o trabalho do Wesley, né? Ele hoje, impressionante o começo ali de jogo do Wesley. Queria que você falasse um pouquinho desse comprometimento tático dos jogadores, né? Foi o que eu falei antes, que uma das coisas que me deixa mais feliz, que eles seguem o plano, mas já é assim quando eu era jogador. A gente escutava o treinador, seguia a ideia dele à perfeição. E muitas das vezes não sai do jeito que a gente quer. Não sai do jeito que o treinador quer, ou nós, os jogadores, não estão num bom dia e não acaba vindo o resultado, mas eles compram a ideia. Então quando eu vim trabalhar nesse grupo, eu tinha certeza que eles iam fazer o que eu falasse, porque é um grupo muito bom nesse sentido, né? Então, hoje escolhemos uma estratégia de jogar com 3 atacantes e eles acreditaram e fizeram o tempo todo tudo que a gente pediu. Estou muito feliz de ter sido desse jeito, que a gente pôde ver a melhor versão desses jogadores em função do modelo de jogo e do plano de jogo que a gente tinha para enfrentar o Botafogo. Então, tudo isso é especial. Sobre o Wesley, é o tipo do jogador que em junho vai escolher onde ele quiser. Ele vai querer jogar, porque não tem teto. Esse moleque aí é diferente. O Dorival tava aí. Falei pra vocês, né? Pra mim, o Wesley ele já pode ser colocado aí no top 5 de laterais do mundo, tá? Top 10, seguramente, sem nenhuma polêmica. Top 5 é a opinião minha. Sem dúvida, assim, falam de Zenit. Só se a carreira dele for muito mal gerida pra ele ir pro Zenit. Numa boa, tá? Tenho medo que se lesione. Pô, faz um seguro profissional pra ele, tá? Mas não vai fazer isso. Não vai mandar o moleque pro Zenit. Isso é loucura, tá? Até porque ainda não tem uma linha de comércio aberta,
da Rússia com o resto do mundo, com o resto da Europa. Então, ficar preso no Zenit, um cara desse potencial, cara, isso é loucura, loucura. Loucura furiosa, absurda. Ah, esquece. Nem que o Zenit ofereça 50 milhões, o Flamengo vai aceitar e o moleque não vai, tá? Então ele vai escolher mesmo. E assim, se o Dorival não convocar, aí esquece. Pode apelidar de burrival, do que for. Não tem nenhum sentido. Tá? Não tem nenhum sentido, especialmente porque as valências defensivas do Wesley, tá? E eu sou muito feliz de ter sido talvez uma das primeiras, se não foi o primeiro, da imprensa, digamos assim, de falar que as principais características do Wesley são defensivas, embora ele seja também brilhante no ataque. Pessoal, o resto da entrevista não foi tão bom assim, tá? Não por ele, mas pelas perguntas. Teve até salva de palmas ao final. Pô, vamos lá, né? Aquilo ali é uma coletiva de imprensa. Mas acho que a gente passou pelos principais pontos, tá? Muitos de vocês já assistiram essa coletiva, então também não vamos ficar passando por entrevistas de como você tá se sentindo, como que é a emoção. Porra, tá bom, né? Vamos lá. E aí, é impressionante, né? A moral que o Felipe tem. No final tem uma entrevista, tem uma pergunta ótima da Raíza Simplício, que pergunta se ele quer ficar no Flamengo, ou se ele vai sair na primeira proposta. E ele fala, né? Ele tenta fugir, depois não foge, né? E fala que não. Que a torcida vai querer que ele saia antes dele querer sair. Legal, muito legal, dá pra ser cobrado por isso. Porque, na verdade, gente, as respostas em uma coletiva, elas são como o plano de governo da chapa do BAP, que a gente fez uma live pra analisar, tá? Elas são um compromisso assumido, tá? É a mesma coisa de quando você é convidado para uma entrevista de trabalho. Você vai lá, você responde perguntas do seu entrevistador e depois o seu entrevistador vai cobrar que você execute as coisas que você prometeu que sabia, tá? Então é muito importante que sejam perguntados e às vezes até coisas óbvias sejam questionadas. Por quê? Porque ele, a cada resposta, assume compromissos, tá? E assumiu ótimos compromissos nessa coletiva. De ficar no Flamengo até ninguém querer mais que ele fique, e de adaptar o Pedro e estabelecer a verdade ali sobre o Alcaraz, que já estava estabelecida, mas dá ali o lado dele, que, assim, é muito parecido ou quase igual ou igual ao que tinha sido apurado, e aí todo e qualquer diálogo ele tem duas percepções, de um lado e de outro, né? E acaba que acho que foi uma baita entrevista, de um baita técnico, num baita momento, tava grandão também para falar, isso faz parte, e ele tá certo, sabe usar isso também, e assim, é muito legal até para superar eventuais questionamentos a respeito, por exemplo, do Lula, que é uma coisa que eu ainda não engoli, mas que ele basicamente nas entrelinhas fala que ele observa tudo e tal. Agora ele não é o dono, então o Flamengo abre mão, não é por culpa do Felipe. O Flamengo não empresta o cara, não é por culpa do Felipe. Ele vende barato, não é por culpa do Felipe. O Felipe só não quer usar e ele tem esse direito, né? Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Deixa o like aí que eu esqueci de pedir. Se inscreve no canal e eu fui!